Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Irmãos, como eu costumo dizer, a gente quando começa a pregar expositivamente, expor a Bíblia em série assim, tem trechos da Bíblia, como foi da igreja de Esmirna, que vem como um alimento, que é como uma feijoada, que fortalece, que te anima, que você fala assim, estou animado para a semana. Mas como a gente está pregando em série, assim, tem trechos da palavra que você fala assim, hoje vai ser um jiló. Quem gosta de jiló? Então, para quem gosta de jiló, está tranquilo para você. Sabe aquela coisa que vem assim, meio amarguinho, mas que te sustenta? Então hoje vai ter gosto de jiló, mas vai te sustentar porque é a palavra de Deus, amém? Vamos colocar de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Os irmãos da live aqui também, deixa eu dar uma saudação para o pessoal da live, tem uma galera na live aqui, a Sônia Maria, Keila, Bárbara, Valéria, Pepe, o Alan, quem mais está aqui? A Fabiana lá no Paraná, a Neuza Vargas, a irmã Vera, Mariano, a Sandra Silva, Sueli Nascimento, a irmã Eurídio, o seu Darmi, a Márcia Terezinha, né, a irmã Deliane também está acompanhando a gente, a Tatiana, o Isaac, a irmã Helena, aí tem um aqui que é o vlog da Lari, deve ser Lari, né, Lari, irmão Darmi, Marcos Garcia, que bom, bênção, Deus abençoe a vida de vocês. Apocalipse 2, versículo 18 diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso aqui é literalmente de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso meio nesta manhã. Que o Senhor venha nos encher de temor, de ousadia e de poder por meio da tua santa palavra. Que o Espírito Santo nos encha nesta manhã, para a glória do teu nome, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Irmãos, a exemplo das demais cartas, para a gente entender o propósito da carta da igreja em Tiatira, a gente precisa entender um pouquinho
do contexto histórico dessa cidade. Você já tem visto esse mapa em todos os cultos. Tiatira está aqui, entre Pérgamo e Sardes. Ela fica a 64 quilômetros sudoeste de Pérgamo. A igreja que a Amanda trouxe na semana passada. Tiatira hoje é Akşar, na Turquia. E essa cidade, nós não temos muitas informações de como se deu a vida dessa cidade, porque ali há apenas um pequeno sítio arqueológico, bem pequenininho, no centro da cidade, ali na região da cidade de Akşar, a antiga Tiatira, na Turquia. E por não ter todas essas informações, por arqueologicamente não conseguirem captar muitos dados, é que não se tem muitos detalhes. Então há pouca informação histórica a respeito dessa cidade. Mas o que se sabe é que Tiatira, ela está situada na rota da Europa para a Ásia. Então ali foi um grande centro comercial. E naquela cidade de Tiatira, ela estava organizada em chamadas guildas. O que são guildas? Na Idade Média era muito comum, e lá antigamente também. Eram as associações profissionais, essas guildas. Então, o que são as guildas? São as organizações, as associações por profissão. É como se fosse uma espécie de sindicato, vamos colocar assim, para contextualizar. Então você tinha a associação dos ferreiros que trabalhavam com bronze polido, você tinha a associação dos comerciantes que trabalhavam com púrpura, que é uma tinta vermelha utilizada para tingir tecidos. Tiatira era conhecida como a cidade rica nesse tipo de coloração. É de lá que nós conhecemos Lídia, sabe a Lídia que o apóstolo Paulo evangelizou lá na cidade de Filipos? Lídia, que era vendedora de púrpura. Então, ela era da cidade de Tiatira. Também tínhamos a associação dos artesãos que trabalhavam com couro e a associação dos alfaiates que trabalhavam com tecido. Então, toda a cidade de Tiatira, ela era organizada dessa forma. E é como a gente, por exemplo, quem já foi em Brasília, cidade de Brasília aqui? Brasília é uma cidade setorizada. Quem já foi lá no plano piloto sabe disso. Então, lá existe o setor dos mercados, existe o setor das farmácias, existe o setor das igrejas. É interessante, você vê várias igrejas no mesmo lugar, né? Hoje está menos organizado, mas quando Brasília nasceu, essa era a ideia, de setorizar a cidade. E a cidade de Tiatira, ela era exatamente assim. Os quarteirões eram setorizados. Então tinha um quarteirão, onde tinha ali a associação dos ferreiros que trabalhavam com bronze polido. Havia o quarteirão da associação dos comerciantes, dos alfaiates e dos artesãos. E em cada uma dessas guildas ou associações, eles cultuavam a um deus padroeiro. Havia uma divindade própria para cada uma dessas associações. E uma vez por mês, eles tinham que se reunir para adorar o seu Deus. Então eles faziam lá os seus cultos pagãos, e nesses cultos pagãos a sociedade sequer tinha noção. Os moradores de Tiatira, os moradores não tinham sequer noção de coisas que aconteciam. Eram cultos com muita prostituição, com muita comida sacrificada aos ídolos. E então Jesus, ele escreve uma carta para a igreja de Tiatira, dentro desse contexto social, dentro dessa realidade. Jesus, ele diz aqui no versículo 20: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. O grande problema da igreja de Tiatira é que ela tolera o erro dessa profetisa. E essa profetisa induzia pessoas da igreja a participarem dessas guildas, dessas associações, que uma vez por mês cultuavam um Deus padroeiro, com sacrifícios, com prostituição, com idolatria. E aí, irmãos, já quero introduzir aqui com você o grande problema dessa igreja e já uma grande reflexão para nós hoje. Quando se fala de tolerância,
É necessário a gente refletir bastante, porque a gente vive numa era em que você que é cristão, eu que sou cristão, estamos sendo acusados de intolerância. É verdade ou não é? Nós cristãos estamos imersos num contexto de uma sociedade pluralista e secularizada. Pluralista porque cada um tem a sua verdade. Secularizada porque Deus está escanteado no canto da vida, da nossa sociedade. E a pergunta que eu te faço é: o que deve nos marcar? O que é mais cristão? A tolerância ou a intolerância? Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu, ele tem uma frase interessante: tolerância é uma necessidade em todos os tempos e para todas as raças. Mas tolerância não significa aceitar o que se tolera. Tolerância não significa aceitar o que se tolera. Então eu quero dizer para você o seguinte: o que é mais cristão? Ser tolerante e ser intolerante? Depende. Depende do contexto, depende da situação. Mas a pergunta é: qual é o caminho a se tomar? Quando que se aplica a tolerância e quando se é intolerante? Porque Jesus escreve uma carta para a igreja de Tiatira e ele diz claramente: vocês toleram Jezabel. Eu não tolero essa mulher. Jesus, em outras palavras, Jesus está dizendo: eu não tolero. Eu sou intolerante com a postura dessa profetisa no meio de vocês. Qual é a postura que a igreja deve ter? Ela deve ser tolerante ou intolerante? Quando se aplica? Então eu quero, ao longo da mensagem, te ajudar a refletir sobre isso, a responder essa pergunta e entender com você que a igreja de Tiatira, uma igreja tolerante, foi uma igreja que não agradou o Senhor Jesus. Há uma certa tolerância que não agrada a Jesus. E eu quero contextualizar para você nesta manhã: quando é que a gente deve ser tolerante? Quando é que a gente não deve ser tolerante? Em primeiro lugar, irmãos, vamos ver o que Jesus fala para a igreja de Tiatira no versículo 18, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Para a igreja tolerante, Jesus é o Filho de Deus, com olhos de fogo e pés de bronze polido. O que isso significa? O que isso sinaliza para nós, irmãos? Em primeiro lugar, que Jesus, Tiatira, para você entender o contexto, Tiatira, ela era uma cidade que sediava um templo ao deus Apolo. Apolo era filho de Zeus. E em Tiatira as pessoas idolatravam Apolo, que era tido como uma divindade associada à profecia e associada ao sol. Mas de repente Jesus se manifesta na igreja de Tiatira, e é somente neste trecho em Apocalipse que Jesus vai ser visto como Filho de Deus. Nos evangelhos, Jesus se apresenta como Filho de Deus. Mas o que significa essa expressão Filho de Deus? Jesus começa afirmando sua identidade para a igreja de Tiatira, dizendo o seguinte: olha, aí em Tiatira, vocês nessa cidade cultuam o filho de Zeus, Apolo, como filho de Deus, como filho da divindade. Mas eu sou o Filho de Deus. E como Filho de Deus, Jesus está declarando a sua majestade, a sua glória, o seu poder. Ele é superior a qualquer outra divindade. Jesus já começa dando uma carteirada. Seguinte: aqui em Tiatira, o verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E ele vai dizer ainda, ele diz assim: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Por que ele diz que os seus olhos são como chamas de fogo? Porque, irmãos, Jesus diz que essa igreja está sob a influência de Jezabel, que tem muita coisa oculta, que havia cristãos, havia pessoas da igreja que participavam das guildas, das associações, uma vez por mês. Porque veja, ser um comerciante, ser um artesão, ser
alguém que trabalha com bronze polido, metalúrgico, ser alguém que trabalha com tecidos, com púrpura. No contexto de Tiatira, era sobrevivência financeira e econômica. Não participar dessas associações era estar excluído da influência política e econômica. Mas Jezabel vem com uma mensagem doce, adocicada, dizendo: olha, vocês podem se envolver com as associações e com as guildas. Mas a população, e muitos não sabiam como se dava os cultos, as reuniões dessas associações. Muitos sequer sabiam o que se passava no íntimo do coração dessas pessoas. E então Jesus se apresenta e diz: eu sou aquele que os olhos são como chamas de fogo. Quer dizer, os meus olhos conseguem enxergar o oculto, eu consigo perscrutar as mentes, eu sei o que se passa, ainda que os líderes da igreja, ainda que os fiéis da igreja, ainda que a sociedade não veja, os meus olhos estão sobre todos, eu vejo todas as coisas. Seus olhos são como chamas de fogo. Para essa igreja tolerante. E Jesus ainda vai dizer: eu sou aquele, os pés são semelhantes ao bronze polido. Não é por acaso, porque havia uma guilda, uma associação exclusiva para metalúrgicos, que trabalhavam com bronze polido. E esses que trabalhavam com bronze polido faziam isso porque haviam guerreiros, soldados romanos que se beneficiavam para fazer suas armaduras. E Jesus diz: olha, eu sou aquele que os pés são como bronze polido. Sabe o que significa isso? Que ele vem pisando, e nos seus pés está o juízo. Ele vem trazer juízo sobre a igreja tolerante. E nesse sentido, irmãos, a pergunta ou a reflexão que eu convido você a fazer nesta manhã comigo é a seguinte: o seu padrão de tolerância revela quem é o seu Deus. O seu padrão de tolerância revela quem é o seu Deus. Jesus hoje ele é pintado com muitas tonalidades. Jesus, hoje para alguns, Jesus é um Jesus pacifista, que acolhe o pecador e aceita ele como ele é e não transforma a vida dele. Hoje tem se pregado um Jesus comunista, um Jesus capitalista, um Jesus que aceita as nossas ideologias. Pegamos a sociedade hoje pega as ideologias e pinta Jesus com a cor que lhe convém. Um Jesus bonzinho que não se ira e não julga. E provavelmente essa era a visão que a liderança de Tiatira tinha a respeito de Jesus. Por isso Jesus precisa se reapresentar a essa igreja. Jesus vem ao encontro deles, como ele vem ao nosso encontro hoje, e diz: espera aí, eu sou o Cristo gracioso que perdoa, mas não tolero o pecado. Eu sou o Cristo gracioso que acolhe o pecador, mas o pecador não permanece na mesma condição. Meus olhos são como chamas de fogo, meus pés são como bronze polido. Eu sou o Jesus que perdoa, que restaura, que cura, mas não aceita e não mantém o pecador na mesma condição de pecador. Jesus, irmãos, não mudou. É o mesmo Jesus que diz: mulher, eu não te condeno. Mas ele ainda diz: vá e não peques mais. Jesus tolera a pessoa, mas Jesus não tolera o pecado. Jesus acolhe o pecador, mas ele não tolera que o pecador permaneça na condição de pecado. Amém, irmãos? Amém. Segundo lugar, para a igreja tolerante, Jesus reconhece as suas qualidades. Olha o que diz aqui o versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Veja que interessante, irmãos.
Essa é uma igreja que tolera o mal, mas que recebe um elogio de Jesus. Jesus é maravilhoso e a gente tem que aprender com ele. Eu até coloco aqui uma coisa interessante quando a gente olha para o texto. Sempre que uma exortação séria é feita, ela é ancorada em um encorajamento. Hashtag fica a dica. Qual é a dica que eu te dou aqui? Vamos aprender com Jesus. Só abrir um parênteses aqui. Sempre que você for apontar um defeito de alguém, vamos supor, o marido quer reclamar alguma coisa com a esposa quer reclamar alguma coisa com o marido, você quer puxar a orelha de alguém no trabalho, aprenda com Jesus. Primeiro elogia. Você é linda, você é maravilhosa, você é fantástica. Mesmo que ela diga assim, lá vem. Mas afirma. Depois aí você fala, tenho porém contra ti. Está entendendo? Vamos aprender com Jesus. É o jeito sábio de chamar a atenção das pessoas, de corrigi-las, de encorajá-las. Então Jesus começa dizendo o seguinte: conheço as tuas obras. Quer dizer, essa igreja, irmãos, era uma igreja operosa, era uma igreja gostosa. Os irmãos trabalhavam, os irmãos se engajavam. E ele vai descrever, por exemplo, o amor dessa igreja. O amor que é a característica mais importante dos filhos de Deus. Se você compara a igreja de Tiatira com a igreja de Éfeso, a gente vê aqui uma diferença. Para a igreja de Éfeso, Jesus disse: tenho porém contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Mas para a igreja de Tiatira, ele diz assim: não, conheço o amor de vocês. Vocês são amorosos, vocês me amam, vocês amam o próximo. Jesus elogia a fé dessa igreja, uma fé que está relacionada principalmente, irmãos, a ideia de fé aqui é uma fé daqueles que são fiéis a despeito das tribulações. Hoje em dia, muitos crentes, por não terem consistência, que se denominam crentes, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, na primeira crise, elas abandonam a fé, elas desistem. Mas a igreja de Tiatira não. Jesus está falando: olha, a fé de vocês é exemplar, vocês suportam a opressão, suportam a pressão, existe fidelidade quando vem a enfermidade, quando vem a crise, quando vem o desânimo, vocês não abandonam a fé. Ele ainda vai dizer: eu conheço o serviço de vocês, que é uma outra característica que recebe elogio, serviço em favor de alguém. Uma igreja ativa no cuidado com o próximo, uma igreja misericordiosa, uma igreja que tinha empatia e que, como fruto desse amor, servia a comunidade, servia a sociedade. Uma outra característica, eles eram perseverantes. Perseverantes. Para mim, o maior exemplo de perseverança. Hoje em dia, irmãos, as pessoas, a gente enaltece muito. O cara era um drogado, era um tranqueira. Aí ele aceita Jesus, ele vem na frente, aí ele conta 50 minutos da desgraça. Aí nos 5 minutos finais: mas Jesus entrou na minha vida e estou transformado. E a igreja enaltece isso. Sabe o que a igreja tem que enaltecer? É o Isaías, que nasceu na igreja. Está aqui desde pequeno, não está, Isaías? Desde pequeno, nasceu aqui, né? Cresceu a vida inteira na igreja. O que Jesus contempla, irmãos, é quando Isaías bater as botas e eu fizer o velório dele. Eu vou poder dizer: esse foi perseverante até o fim. Sabe o que conta para Deus? O que conta para Deus, e Jesus está olhando aqui para a igreja de Tiatira, que o que vale é a sua fidelidade, sua perseverança, ir até o fim. Muita gente não termina a corrida. Nós temos que perseverar, perseguir o alvo e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Perseverança. Perseverança é com altos e baixos, eu continuo na constância. E Jesus, olha, essa igreja te atira o amor, a fé, o serviço, a perseverança. E ele ainda vai dizer: as últimas obras, quer dizer, as que vocês têm feito hoje, são maiores que as das primeiras. Isto é, vocês têm crescido. Essa é uma igreja que está avançando, está em franco crescimento.
Mas tem um problema nessa igreja, irmãos. Tem um problema, e aí vem a terceira lição. Para a igreja tolerante, Jesus tem uma forte repreensão. Olha o que diz o versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher é Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Quer dizer, meus olhos são como chamas de fogo, eu consigo sondar mentes e corações. E vos darei cada um segundo as vossas obras. Quer dizer, eu sou aquele cujo pé é como bronze polido, eu vou fazer juízo. Eu dou, retribuo segundo as suas obras. O que Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos? O que a gente aprende? Observe que essa igreja, ela tinha amor, tinha fé, tinha serviço, tinha perseverança. Suas obras últimas eram maiores que as das primeiras. Mas você percebe que a tolerância, ela não tem outro ambiente melhor para nascer do que esse? Onde todo mundo é muito amoroso, onde todo mundo é muito acolhedor, que se importa com as pessoas. Aí você não quer dar, puxa, eu não quero perder ninguém. Você começa a permitir a tolerância do pecado, do mal no seio da igreja. Porém, irmãos, o padrão de uma igreja saudável e relevante no mundo é determinado pelo Senhor da igreja e não por nós. E ele vai confrontar o líder dessa igreja. Ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, no versículo 18, no início do versículo 20: tenho porém contra ti. O problema começa lá em cima, começa lá na liderança, começa lá no meio dos cabeças da igreja. Essa igreja tem uma tensão de Jesus e uma repreensão. E aí ele vai falar de Jezabel. Quem que é Jezabel, irmãos? Porque essa mulher não se chamava Jezabel, mas Jezabel aqui é um termo simbólico. Jezabel é o nome da minha cachorrinha. Você sabia que Jezabel, o significado do nome é lindo, é preciosa, alguma coisa assim, né? Mas essa mulher não tinha nada de preciosa, ela era o cão mesmo. E no Antigo, para a gente entender o texto, é bom a gente olhar lá no Antigo Testamento. Quem que é Jezabel? Jezabel, ela é esposa do rei Acabe. Rei Acabe, ele era um homem fraco, como diz o pastor Cláudio Duarte. Ele era o homem banana e Jezabel era a mulher abacaxi. A esposa de Acabe, que leva Israel à prostituição espiritual. Jezabel vai levantar 900 profetas de Baal, com o objetivo de desvirtuar o povo, tirar o foco deles do Deus da aliança para Baal. Ela gera uma prostituição espiritual no meio do povo de Deus. Ela desvia o povo de Deus do seu compromisso com a aliança, a ponto de, quando Elias é ameaçado por ela, se sente sozinho, dizendo: Deus, todos os profetas morreram e só sobrou eu. Essa era a visão de Elias, que temia Jezabel. Ou seja, Jezabel seduziu o povo de Deus a praticar prostituição, comer comidas sacrificadas aos ídolos. E aqui então Jesus faz uma analogia para mostrar para a igreja de Tiatira: o mesmo espírito de Jezabel nos tempos de Acabe está atuando na igreja de Tiatira. E ele vai colocar mais ainda. O que Jezabel pregava, irmãos? Jezabel, ela pregava o gnosticismo, uma espécie de gnosticismo. O que é gnosticismo? A palavra gnosticismo vem do grego, que significa conhecimento experimentado, ou uma experiência de conhecimento. Qual era o cerne da mensagem do gnosticismo? A matéria, o corpo, é mau. O espírito que está dentro da matéria é bom. Então, qual que é a essência da mensagem dela? Se nós queremos elevar a nossa alma e fazer com que a nossa essência, o espírito que está dentro de nós, seja elevado às alturas, e é isso que é bom, seja manifesto, vamos dar o que a carne pede. Porque a única maneira de libertar o espírito da matéria é dar para a matéria o que ela quer. Então vamos nos prostituir, vamos fazer o mal,
porque o nosso espírito vai se tornar elevado. Olha que coisa diabólica. Essa era a mensagem de Jezabel. E ela, dentro da igreja, dentro desse contexto, Jezabel diz o seguinte: olha, não tem problema vocês participarem das associações de profissionais, das guildas, participarem dos cultos mensais, porque a matéria precisa se corromper. E em outras palavras, ou uma outra ideia, é de que se nós queremos conhecer o poder de Deus, precisamos experimentar as coisas profundas de Satanás, como diz aqui no versículo 24, né? Como eles dizem, versículo 24: digo todavia vós outros demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, como dizem que eles conheceram as coisas profundas de Satanás. Ou seja, vamos conhecer as coisas profundas de Satanás, vamos pecar, vamos fazer o que é mal, para então conhecer a graça. Mas Paulo já repreende isso em Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Vamos viver na prática do pecado para que a graça de Deus superabunde? De maneira nenhuma. Essa é a mensagem de Jezabel. Então, ela estava desvirtuando a igreja, desvirtuando os empresários, desvirtuando esses homens, dizendo: vamos para as guildas, vamos participar dos cultos, vamos nos prostituir, porque vamos ser elevados, porque nós vamos conhecer mais da graça de Deus. E cá, irmãos, está o problema de Jezabel. A idolatria e o materialismo eram as grandes tentações de Tiatira. Os adeptos da doutrina de Jezabel não estavam abertos ao convencimento por parte do Espírito Santo, e nem a mensagem de santidade e de arrependimento. E Jesus, que é intolerante com o pecado, é tolerante com Jezabel. Olha o que diz o versículo 21: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Quer dizer, ele foi tolerante com essa mulher até onde pôde, mas ele estava sendo intolerante com o pecado que ela estava trazendo sobre a igreja. Ou seja, no que consiste a tolerância do cristão? A nossa tolerância é com a pessoa, mas nós não podemos compactuar com aquilo que viola a conduta, os princípios e os valores de Jesus. É por isso que Jesus consegue defender a mulher pecadora e dizer: não te condeno, mas vai e não peques mais. E aí, irmãos, eu quero trazer uma aplicação para nós hoje. Os adeptos dessa doutrina de Jezabel, nos dias de hoje, trazem essa seguinte mensagem, que é repreendida pelo profeta Isaías: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em seu próprio conselho. O seu conceito. Sabe, queridos, nós temos 4 grandes vilões na igreja atual, que vive segundo essa mentalidade de Jezabel, que quer conciliar o mal com o bem. O primeiro grande mal da igreja atual, tal qual no contexto da igreja de Tiatira: a sensualidade e o adultério. Especialmente ao nível de liderança, tem se tornado uma constante na nossa sociedade. Eu fui para Sinop, uma cidade marcada por escândalos provocados pela igreja. Um pastor de uma grande igreja que adulterou com a esposa de um auxiliar. Um outro pastor de uma outra igreja acusado de pedofilia. O pastor de uma outra igreja acusado de roubar a igreja. Escândalos pipocando no meio da igreja. Adultério, sensualidade, pessoas que ministram, jovens com vida sexual ativa, e dizendo assim: não tem problema, eu vou casar com essa mulher mesmo, então eu vou ter vida sexual ativa com ela. Esse é o espírito de Jezabel. Essa é a mensagem de Jezabel. Não tem problema,
Jesus é gracioso, Ele nos aceita. Não tem problema a gente cair uma vez por mês. Não tem problema a gente cair a cada 15 dias. E a igreja vai tolerando a defraudação, o espírito de Jezabel no seio da igreja. Se você não casou, você não pode ter vida sexual ativa. Você está caminhando na doutrina de Jezabel, meu filho. Regulariza a sua situação. Vai casar debaixo da bênção de Deus. Porque essa conduta, ela é repreendida por Jesus. Não é aceita pela palavra de Deus. Um outro problema da igreja de Tiatira, aliás, da igreja atual, e a gente fazendo um paralelo com a igreja de Tiatira, é o comércio. Por que Jezabel diz para eles, vão para as guildas? Porque vale tudo, o dinheiro é quem manda. No final das contas, vamos ajustar a nossa fé para que a gente viva de acordo com aquilo que a gente crê. O que a gente crê? Crê que a gente pode se prostituir, comer comidas sacrificadas aos ídolos, para que nossa vida financeira não seja prejudicada aqui em Tiatira. E nos dias atuais, irmãos, o comércio, a fé é um negócio. A pressão do espírito consumista que a gente vive na sociedade contaminou a fé. Mas tal qual os líderes, assim são seus membros. As pessoas criticam, muita gente critica esses pregadores da televisão, que pregam a teologia da prosperidade, mas na hora do desespero o que eles mais manifestam é justamente o mesmo coração. Qual é o coração? Eu vou fazer uma campanha de 7 semanas, para que Deus abra, para que Deus me dê essa bênção financeira, para que Deus me prospere, para que Deus realize o meu sonho financeiro. E Deus perde o foco na vida dessas pessoas, porque eles têm um outro Deus, o Deus chamado Mamon. Não dá para servir a 2 senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o Deus do dinheiro. E a igreja de Tiatira se corrompia por causa da posição financeira, por causa do recurso. Irmãos, eu não sou contra a teologia bíblica da prosperidade, mas eu sou contra a teologia da prosperidade que coloca o dinheiro acima de Deus, que faz de Deus um serviçal no qual a gente ele tem que se curvar às nossas necessidades, e que se nós não nos curvarmos às suas necessidades, então Ele não é o Deus que nós queremos. E quando vem a crise financeira, a primeira coisa que você faz no desespero é procurar um profeta, alguém que vai te trazer uma revelação de uma prosperidade financeira. E hoje a igreja só trocou a cartomante pela revelação paga, porque profetiza Jezabel, esse era o papel dela, trazer as revelações que as pessoas queriam ouvir. Hoje você não vai na cartomante, hoje você não vai procurar alguém para te trazer um benefício, mas você procura um pastor, uma igreja, alguém que te revele algo. Meu irmão, vamos crescer e entender que Deus é tudo na nossa vida, e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E Ele faz o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Não tenho nada contra as profecias. O problema é quando a gente começa a depender delas mais do que de Deus. Só trocar os trabalhos pagos para comprar uma peça de ouro, uma menorá de ouro, de prata, de bronze, uma fogueira onde você joga R$500 para ter prosperidade financeira. As igrejas estão cheias de gôndolas, irmãos, vendendo soluções, e não há um convite para arrependimento e um relacionamento com um Deus de amor, mas por interesse. Um outro mal da igreja de hoje são as mágoas e feridas resultando num discurso antirreligioso, desigrejados. Pessoas que eram da igreja agora se afastaram da igreja e querem servir a Jesus no espírito de Jezabel, pegando Deus e amoldando Deus segundo as suas crenças,
Mas o Deus que eu creio, o Jesus que eu prego, é o Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O Jesus que eu prego, ele diz que nós não devemos deixar de congregar como é o costume de muitos. O Jesus que eu prego, irmãos, é o Jesus que nos ensina a viver como corpo, ainda que a gente tenha dificuldade de nos relacionarmos. Mas muita gente magoada e ferida com a instituição, começa com um discurso antirreligioso e começam a distorcer a sã doutrina para dizer: eu posso servir a Deus em casa, não preciso da igreja. Essa é a essência de Jezabel: pegar a verdade de Deus, transformá-la numa mentira aceitável, numa doutrina, e corromper os corações, e tentando combater com a instituição. Sabe o que é pior, irmãos? Estão flertando com a mensagem que acolhe o pecador, mas não condena o pecado. Falsas doutrinas. Quando se é pregada uma falsa doutrina, afeta-se o caráter dessa igreja, e ela começa a viver uma falsa moral, uma moral que não tem nada a ver com a moral de Deus. Esse é o espírito da profetisa Jezabel. Sabe qual é o outro problema que está bem latente? Amanda mencionou na semana passada, eu vou reforçar hoje, que ela falou de Balaão. Graça barata. O que é graça barata, irmãos? Jovem, você está debaixo da graça de Deus, portanto você pode viver no pecado, porque a graça de Deus já te alcançou. Viva debaixo do pecado, não tem problema não. A graça vai atuar na sua vida. Uma releitura herética das Sagradas Escrituras, uma graça que não convida o pecador ao arrependimento, uma graça que mantém o pecador no pecado, uma graça que não justifica, que não santifica, uma graça barata. Mas Jesus tem uma solução para essa igreja. Olha o que diz o versículo 24 a 27. Porque naquela igreja tinha os remanescentes fiéis, tinha os 7.000 que não se dobraram a Baal de Jezabel. Diz o versículo 24: todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, esses crentes fiéis, a tantos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é a primeira solução para a igreja que precisa de cura? Essa igreja corrompida por Jezabel, irmãos. Seja intolerante com o erro, mesmo quando os outros, próximos e queridos, escolherem o caminho da tolerância com o erro e com o pecado. Seja fiel ao Jesus da Bíblia. Amém? Além do erro, irmãos, Satanás, ele usa pessoas simpáticas e muitas vezes queridas para nos induzir ao erro. Como Jesus fez, a gente deve nos associar com eles, amá-los, servi-los, mas não aceitar o erro doutrinário, não aceitar o pecado. Essa é a palavra de Jesus para essa igreja. Ele fala aqui, vocês que não se corromperam, vocês que não têm essa doutrina, vocês que estão perseverando, não se envolvam, não aceitem o erro, continuem não aceitando o erro. Segundo, reforce os fundamentos e pratique a verdade revelada de Deus, mesmo quando outras opções parecerem mais espirituais. Porque esse conselho de Jesus, irmãos, para a igreja de Tiatira: conservai o que tens até o que eu venha, diz o versículo 25. Um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar, presta atenção nisso,
Um dos grandes enganos de Satanás é induzir você a pensar que você precisa de mais. Você precisa de mais. Precisa de novidade, de uma experiência mais profunda. Eu vou te dizer uma coisa. Você já tem tudo, você tem Jesus Cristo. A verdade de Deus, o Deus da verdade é suficiente. Não há nenhuma recomendação de Jesus para ir mais. O que existe é uma recomendação de Jesus para permanecer. Ele diz aqui, conservai o que tendes. Ele não diz, vai buscar mais. Não é isso que ele diz, irmãos. Nós não precisamos de mais nada, tudo está feito. O banquete da salvação está preparado. O que está faltando, talvez, para muitos, é desfrutar do banquete. Porque quando a gente está debaixo da mesa, a gente come das migalhas, a gente fala, eu quero mais. Mas quando a gente senta na mesa da graça, nós nos lambuzamos, ficamos satisfeitos e ficamos plenos do poder e da graça de Deus. Diga para o seu irmão, sente à mesa. E é por isso que Jezabel consegue penetrar em Tiatira, porque eles queriam mais. Uma palavra de orientação para a igreja. Irmãos, eu sou avivado. Eu creio nos dons espirituais. Deus me usa no dom de línguas, no dom de profecia, de palavras de conhecimento. Deus me usa. Vocês já viram Deus me usando aqui? Deus me usa. Por que Jezabel consegue fazer bagunça em Tiatira? Porque os crentes começaram a valorizar mais a profecia, mais a experiência, do que o Deus da palavra. Muita gente está atrás de, eis que te digo. Eis que te digo. E aí você se arrebenta no eis que te digo e se frustra com Deus. Mas Deus revelou, e eu fiz o que Deus mandou eu fazer, e agora eu estou arrebentado, estou arrebentada. Eu te pergunto, foi Deus que mandou? Não foi sua emoção? Eu creio no Deus que fala, eis que te digo. Mas tudo que eu recebo como profecia, eu julgo pela palavra, eu não recebo cegamente. Uma vez eu estava lá em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, representando a superintendência do concílio. E eu fui lá visitar o pastor e a esposa, a pedido do superintendente. Fiz uma reunião com a liderança. Dado momento lá no culto, um homem se levanta no meio da igreja, e ele começa a falar línguas estranhas, e ele começa a revelar, e ele começa a profetizar. Eis que vejo uma reunião em São Paulo, e nessa reunião em São Paulo, meu servo, estou trabalhando, porque vou te enviar para outro lugar. E a esposa do pastor começou a chorar, tremer, tremer. E na mesma hora o Espírito Santo me deu discernimento. Não estou falando na boca desse homem. Falei, Deus, mas e agora? Como é que eu vou resolver essa situação? Cheguei na casa do pastor com a esposa dele. E a esposa, tá vendo? Eu falei para você. Eu sabia, eu sentia. Falei, irmãos, posso dizer algo para vocês da parte de Deus? Pode, pastor. Deus não falou na boca desse homem. O que falou foi a carne dele, foi a emoção dele. A mulher, como assim, pastor? Não há nenhuma reunião em São Paulo. Fui enviado para cá para dar suporte para vocês, porque não há nenhum interesse de lugar nenhum de te enviar para outro lugar. Isso, irmãos, foi em 2004. Estamos em 2022. Quantos anos se passaram já? O pastor continua lá até hoje. Cuidado, fala para você, irmão, julgue as profecias. Fala alto para ele, fala bem, olha no olho dele e fala. Eu não tenho nenhum problema, irmãos. Eu creio que Deus usa. Quem crê que Deus usa os profetas? Eu creio.
Mas por causa do espírito de Jezabel. Quem viu no Fantástico um dia um pastor que pegou lá o texto de Oséias, e o pastor leu o texto, um homem simples, e ele leu, e aí chegou para uma irmã e falou assim: irmã, Deus falou comigo na palavra. Ele falou: vai e adultera. E sabe o que aconteceu? O marido da mulher falou: se Deus falou, pastor, manda bala. Está no Fantástico, joga lá no YouTube, você acha. E aquele homem, aquele pastor se deitou com a mulher do irmão da igreja, porque Deus deu para ele uma revelação na palavra: vai e adultera. E eles adulteraram, isso ficou famoso lá na cidade. Aí o Fantástico foi lá ver, que negócio é esse? O repórter pegou a Bíblia e abriu e falou: qual foi o texto que o senhor usou, pastor? Foi esse aqui. O que está escrito aqui, pastor? Vai e adultera. Eu falei: não, pastor, o que está escrito aqui? Vai, procure uma mulher adúltera. Olha o acento aqui, pastor. Por causa do acento, ele não leu o texto corretamente, língua portuguesa. E o pastor ficou... E o irmão virou corno lá, porque o pastor leu o texto errado. Julgue as profecias e leia a Bíblia corretamente. Porque Jezabel, irmãos, está trabalhando. Presta atenção, qual é o problema da igreja de Tiatira? O diabo tentou entrar nessa igreja de fora para dentro, mas ela era uma igreja que tinha amor, boas obras, fé, serviço e perseverança. Então como é que o diabo entrou nessa igreja? Como é que ele trabalhou nessa igreja? De dentro para fora. Você acha que as heresias, os problemas nascem aonde? De fora para dentro? É de dentro para fora. Vamos dar lugar para o Espírito Santo, amém? Mas aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, mas não há confusão. Último conselho: regozije-se nas promessas de Deus, mesmo quando isso custar os privilégios do mundo. Porque é isso que a igreja de Tiatira tem que aprender. Isso que a igreja de hoje tem que aprender. Nós não precisamos dos privilégios do mundo, nós temos a promessa, nós vamos reinar com Jesus. Também não precisamos dos segredos profundos da sabedoria de Satanás, desses revelamentos. Por que muita igreja está fechando, está tendo muita gente decepcionada? Porque não tem essa vacina. Vocês hoje estão sendo vacinados. Nós temos a estrela da manhã, que é Cristo. Resistir ao erro e ao pecado, reforçar e praticar os fundamentos bíblicos, se regozijar nas promessas de Deus.